Protagonista Digital, o podcast da B4 do Artico. Fala, família empreendedora, tudo bom? Hoje a gente vai falar especialmente sobre empresas familiares. E nessa oportunidade, tá, a gente vai conversar aqui com a Afonsina, tá, e com a Lorena. Ambas, né, trabalham na AutoTrack Center. Né? A Afonsina é dona da AutoTrack Center, é CEO da AutoTrack Center. Lorena é CMO, não é isso? Pronto, perfeito. Como vocês já sabem, eu sou o Cleiton, tá? E minhas expectativas para o episódio de hoje é entender, de fato, como é um funcionamento de uma empresa familiar. Eu sou o Anderson Oliveira e o que eu espero hoje é ter a oportunidade de ter mais um case de autopeças aqui na região. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Afonsina Costa, proprietária da AutoTrack, e eu espero contribuir com empresas familiares, com a minha experiência que eu quero passar para vocês. Eu sou Lorena Costa, sou filha e gerente comercial da Afonsina e estamos juntos aí na AutoTrack, um grande desafio. Perfeito. Então, gente, eu já queria começar aqui fazendo algumas perguntas para a Afonsina e para a Lorena. E, primeiramente, antes da gente entrar de fato no assunto, já curte, compartilha, entrega esse conteúdo para um máximo de pessoas que você conseguir levar, tá? Porque aqui a gente vai discutir informações importantes para pessoas que amam empreendedorismo, gestão e marketing. Afonsina, me conta um pouquinho como foi a ideia de abrir a AutoTrack Center, né? Você como mulher, trabalhando ali com carros, né? A parte automotiva é algo bem diferente. E quais foram os primeiros desafios que vocês enfrentaram ali no início da jornada? Então, eu costumo dizer que eu não tive opção. Eu tinha uma sociedade, eu já sou empresária nesse ramo há 20 anos, certo? E chegou um certo período que eu desisti da sociedade, eu queria dividir essa sociedade, queria seguir meu caminho, minha carreira solo. Sim. Então, é que aconteceu. Eu enfrentei grandes desafios, realmente. Hoje eu tenho uns 6 anos, a AutoTrack já tem 6 anos, mas, assim, digamos que é um ramo muito masculino e muito desafiador, porque acontece coisas assim que eu levo assim, tudo na brincadeira. Um dia chegou um cliente, aí estava os funcionários lá, ele pegou na mão todo mundo, opa. Aí eu disse assim, tu não vai falar comigo não? Aí ele disse, opa, tudo bom? Assim, ele não sabe que eu sou a proprietária, mas assim, eu vejo muito essa questão nas oficinas. As mulheres, elas ficam um pouco assim de escanteio. E a gente vê muito isso, tá entendendo? Sim. Mas, assim, eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafio. E é difícil. Mas estamos seguindo. Mas como foi assim que vocês iniciaram? Você falou que inicialmente vocês já tem 20 anos, né, que trabalha no ramo automotivo. Sim. Né? E como foi esse início? Vocês já iniciaram com a ideia, vou abrir a AutoTrack, com o que é que você fazia? O que é que você fazia antes para poder chegar nesse ponto? Então, já era desse ramo de peças, Sim. tá entendendo? Com o meu sócio, a gente já trabalhava com peças. Sim. Só era peças. Aí, posteriormente, a gente aumentou também para peças e serviços. Sim. Abrimos outra loja. Aí eu achei que eu queria ficar só eu mesmo na minha empresa. Aí eu comecei só com peças. Não tinha serviço. Ele seguiu o caminho dele, né, no ramo dele. E aí eu fiquei só com peças. E eu fui uma feira em São Paulo, uma feira internacional de autopeças. Sim. E nessa excursão se falava muito, assim, foi até com o presidente da Sopeça, Dr. Ranieri Leitão. E aí ele falou assim que quem não... as casas de autopeças que não tivessem serviço, elas, tipo assim, iam ficar para trás, ia parar no tempo. Sim. E daí eu voltei, eu falei assim, meu Deus, então eu tenho que colocar serviço também. Então, assim, foi para mim um grande desafio, porque eu, na realidade, não entendo nem de peça nem de serviço, para falar a verdade. Eu entendo de gestão. Sim. Então, eu sou uma gestora. E aí comecei, né? Fui atrás de uma pessoa para montar o auto center. E aí ele perguntava, Afonsina, os elevadores, você quer que coloque nessa posição ou nessa? Eu disse, eu não sei não, o que eu contratei foi tu. Tu é que tem que saber. Aqui eu só quero dizer o que eu quero. E aí fui montando a loja, fui montando o auto center, fui comprando ferramentas e tal.
E hoje eram 2 lojas, a de peças e a de serviço. E o ano passado eu unifiquei. Ficou só uma loja só. Uma peças loja e só com serviços. peças e serviços. Exatamente. Peças e serviços. Aí, assim, como eu já estava nesse ramo, aí o pessoal fala, mas como tu entrou? Gente, eu não tinha opção. Eu comecei com um sócio nessa área. Então, quando eu dividiu as peças, dividiu tudo. Sim. Então, eu tinha que continuar onde eu já estava. E aí, até agora, graças a Deus, está dando tudo certo. Certo. Como é trabalhar em família? Olha, é assim, é bem desafiador, mas é bem legal, porque, tipo assim, a Lorena, ela tem, que ela é mais jovem, tem uma mentalidade mais jovem, então, assim, quando a gente vai fazer as questões, assim, das propagandas, ela gosta de fazer as propagandas, sentido bem bonitinha, bem organizada, aí ela grava, tipo assim, ó, mãe, tu vai falar isso, tipo assim, sabe? Aí quando chega na hora, mulher, eu não consigo decorar, não. Aí eu falo tudo do meu jeito. Tem um roteiro, aí fala tudo do Aí- jeito que ela quer. Aí eu falo, e aí, gente, vocês estão precisando fazer a revisão do seu carro? Pô, vem para o TRAC, a gente divide em 10 vezes e tal. Aí eu não consigo gravar, eu sou muito assim, espontânea. Ela grava e você atua Isso, no vídeo. ela grava, Lorena, o que é que eu falo hoje? Ela fala isso, e eu, tá bom. Aí na hora eu não falo nada que ela diz, só assim, vai sair na hora. Pega só algumas coisinhas. As ideias são Às dela. As vezes ideias- ela fala, é. eita, isso aí é muito legal. Ela diz, não, mas eu não vou conseguir falar do jeito que você está dizendo, não. Ela fala assim um texto bem bacana, bem legal, mas aí, na realidade, eu falo tudo assim, do meu jeito mesmo. E passo para o público, da forma que eu sou mesmo. Assim, então, assim, aí tem essas questões, tem as questões também, às vezes, das coisas que a gente discorda, de pensamento. A gente, às vezes, briga porque ela quer mexer na logo. Aí eu não mexo na logo, já está assim, ela diminuiu o tamanho. Eu, para que você diminuiu o tamanho? Mas, assim, só coisinhas bobas, sabe? No final, eu acho que a gente acaba se complementando. Até porque eu sou muito da área... Eu sou do administrativo financeiro. Sim. E ela é mais do comercial. Então, ela fica mais lá fora, no atendimento, fazendo checklist. Ela compra vidros. Então, ela sabe de uma parte que eu não sei, que eu também não faz muito minha praia. Não se envolve tanto, né? Não me envolve. É o que eu gosto Mais mesmo. alguém de frente ali. O que eu gosto mesmo é da parte administrativa e financeira, né? De cuidado financeiro, da equipe lá de dentro. E ela já fica mais na parte comercial mesmo. Entendi. Mas leva um puxão de orelha nisso, que tem que estar no meio também, para entender e opinar. Exato. E pra ti, Lorena, como é esse desafio de trabalhar com a sua mãe? Como é as opiniões? Você ouve coisa também dos funcionários, coisas assim? É assim, é como ela falou, acho que complementa. Tem as divergências, mas ao mesmo tempo que eu sou mais intensa em umas coisas, ela não é. Aí ela é o inverso, é mais intensa em um. E aí vai ficando aquele equilíbrio. Cada um fica mais num... Ela fica no administrativo, eu fico mais na frente, então eu lido mais com as pessoas, com os funcionários, com os nossos colaboradores e acho que forma um verdadeiro time. Existe um respeito, na verdade, em cada uma das funções também, né? Sim, sim. Vocês acham que isso é muito importante para a relação de vocês, não somente dentro do trabalho, mas fora do trabalho também? Sim, eu acho que sim. Acho que na questão familiar, o que acontece muito é que, geralmente, a pessoa mais velha, o pai, ele se fecha muito nas ideias. O pai, o avô, ou sei lá, a mãe, a vó, ele se fecha muito. Então, tipo, a palavra final é sempre dele. E ele, às vezes, não escuta, sabe? E não, acho que aqui ela escuta muito o que eu falo. Ela quer absorver, apesar de não concordar sempre, mas ela se dá assim, a oportunidade de escutar e realmente absorver e ver, não, assim, não vamos. Mas é isso que eu acho legal, né? E acho que em algumas empresas familiares o grande problema é esse. Entendi. É se fechar. Então, a Fonsina hoje, ela faz o papel da tradicionalidade. Ela é mais da tradição. E você é mais a questão da inovação. Né? Então, vocês sempre acabam entrando, em algumas vezes, né, em divergência de pensamentos, mas sempre buscam o bem comum, que é servir bem o cliente de vocês, né? Sim. Sim, é verdade. Fantástico. Anderson, quer fazer alguma coisa?
Eu achei interessante o fato de que são duas pessoas que atuam nas praticamente as principais áreas. Uma é do administrativo financeiro e a outra é da parte do comercial, que são duas partes bastante relevantes. Sinto falta apenas de uma outra parte de alguém que pensaria da mesma forma que vocês pensam, que seria o pensar como dono, que seria a parte ali do marketing. Vocês já têm uma outra mão ou ainda não? Não, o marketing somos nós duas mesmo. A gente que faz. O marketing profissional mesmo, A gente não tem. não tem. Que a gente sabe a importância, Sim. mas ainda é tudo muito, posso dizer, muito iniciante. Não tem aquela coisa profissional. Entendo. Eu não tenho formação em marketing, minha formação é em outra área e eu faço assim tudo. Eu gosto, um pouco essa questão de logo, de estar olhando as artes e tal. Eu gosto muito dessa parte, mas é tudo um olhar muito de iniciante. Não tem aquela visão profissional. Entendo. Como é que você visualiza, Lorena, o trabalho da gestão? Da gestão, não somente administrativa e financeira que sua mãe faz, mas também da questão da tua responsabilidade também, que é da gestão comercial. Como é essa visão lá dentro da Autotrack? Assim, a área que eu mais atuo lá na parte de serviços, compras, eu faço um giro ali no estoque, estou sempre mudando de área. Sim. Mas o principal é serviços e vidros automotivos. De peça a gente já tem outro gerente. Então, assim, é desafiador. E de serviço também, como ela fala, acho que por ser mulher, é como se não tivesse não fosse visto com certo respeito na área, entende? Entendo. É como se chegasse, não, então ela não entende. Me direcionar aqui para tal pessoa. Só que nem sempre é assim, né? Sim. Tipo, como eu estou trabalhando lá já faz um bom tempo, então eu já tenho muita vivência, eu já sei muita coisa, que quando eu paro para pensar, cara, porque a gente passa os anos, você não vai nem perceber, mas quando eu paro para pensar, tanto de coisa que eu já aprendi, e prática em si, e aí a gente busca o respeito, né? Sua mãe já atua há 20 anos no ramo, você tá há quanto? Eu acho que lá vai uns 4, 5 anos. 4, 5 Que antes anos. eu atuava de forma Já é mais bastante remota. tempo. Quando eu estava na faculdade, ficava fazendo... Estava mais na parte das artes, mais essa parte de fazer as A artes. tua formação é Em direito. em direito. Aí me formei, não quis atuar na área. E aí iniciei, assim, presencialmente, realmente lá dentro com ela, né? Sim. E você, Afonsina, como você visualiza essa questão da gestão comercial, da gestão que a Lorena realiza no setor de peças e tudo mais? Como é que você visualiza isso? Olha, assim, a chegada da Lorena para mim foi muito importante, muito, porque eu só tinha um setor de compras, né, que era o nosso gerente, e assim eu ficava muito preocupada de só ter aquela pessoa e eu me sentia muito só, Sim. por eu ter só 2 filhas, a minha filha, a outra é de menor ainda, e eu sentia falta de alguém da minha família, do lado que pudesse me dar um apoio. E a Lorena foi, assim, muito importante, a chegada dela na Autotrack, porque hoje ela assume a parte toda a compra de vidro, a gente tem vidro para todo tipo de carro, toda linha, e ela também compra acessórios. Então, assim, cada dia ela está melhorando mais a parte de compras, porque essa parte de comprar, ela é uma parte, assim, muito importante na empresa. A gente costuma falar que o estoque é a coroa do rei. Sim. Então, é no estoque que o seu dinheiro pode ficar todo empenhado, você pode comprar. A pessoa, o segredo está na compra, né? Porque você tem que comprar realmente o que a empresa está precisando, para você não ficar com mercadoria parada, estocada e com o seu dinheiro parado. A mercadoria tem que girar e tem que saber comprar. Comprar não é fácil. Peça de carro, vidro de carro, tudo é assim muito complexo, tá entendendo? Então, como a gente tem o nosso gerente, que é o Leitinho, que compra as peças, e a Lorena veio para o comercial, assim, ela foi um alívio para mim, um fôlego, sabe? E olha que foi difícil, viu? Posso até contar como foi, se você quiser ouvir. Por favor, fique à vontade. Então, ela terminou o direito, se formou em direito, né? E trabalhava, acho que meio período e tal. Ela falou, mãe, eu quero fazer outra faculdade. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer um negócio. Tu vai trabalhar agora e tu vai pagar a tua faculdade com o teu dinheiro.
porque a primeira eu já paguei. E assim eu fui conquistando e ela foi entrando, foi gostando. E hoje ela faz outra faculdade, mas ela paga com o salário dela. Fantástico. Porque antes, assim, eu pagava, tá entendendo? Uhum. E aí conversei com ela, e aí foi assim que eu também fui conquistando para que ela pudesse tomar gosto na empresa, como a gente fala assim, né? Sim. Aí começou a trabalhar, começou a gostar, e hoje ela vive por conta dela. Maravilha. Fugindo um pouquinho, para a gente poder depois voltar, Sim. tá? Queria falar um pouquinho sobre a AutoTrack, certo? Quais são os principais serviços que vocês têm hoje na AutoTrack? E como funciona hoje para o cliente poder contratar vocês? Quer falar, Laura? Eu acho que, assim, a parte de mecânica em geral, freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, cambagem, toda essa parte de mecânica bruta a gente trabalha. Peças, carro flex e diesel. Só não trabalhamos mesmo na parte mais específica da elétrica, mas mecânica bruta a gente trabalha com tudo. E para agendamento, a gente faz agendamentos, caso queira, fazemos o agendamento pelo WhatsApp ou pessoalmente, ligação. E caso o cliente opte somente por chegar na empresa, segue a ordem de chegada, né? Seria mais ou menos essa. Nós temos também um diferencial que costuma, assim, o leve e traz, que a gente fala. Às vezes as pessoas não têm tempo de levar, faz o agendamento, a gente pega o carro da pessoa, pega o carro do cliente, coloca lá no elevador e a gente procura tirar foto, ou falar assim, quer fazer uma revisão. Então, a gente tira foto da pastilha, ó, como é que tá a pastilha, fazendo assim ao vivo para que a pessoa possa ter uma segurança. Acho que é uma das coisas primordiais que a gente preza, é pela confiança do cliente. Porque mecânica tem muito aquela que a gente não entender, tem muito aqui em muitos lugares, né, de enganar e tal. E a gente gosta muito de mostrar, ó, tá assim, é tal coisa, o amortecedor tá estourado, tá por conta disso, entendeu? Mostrar. E quando o cliente não tá lá, filmar. Sempre preza por isso, para ele ter uma certa confiança, né? Sim. Saber que tá. E na hora de entregar o carro, a gente vai entregar o carro até o cliente. Tá entendendo? Assim, algumas amigas minhas, quando elas vão, elas gostam muito do serviço. Só que, assim, as mulheres, elas, por natureza, assim, elas deixam mais isso para a parte do marido ou do filho. Mas quando elas têm a oportunidade de ir lá, que a gente mostra o trabalho da gente, mostra do nosso diferencial, ela fala, ai, que bacana, nunca vi numa oficina assim, que tem esse tratamento, que tenha dessa forma, gostei muito. Recentemente, tive uma amiga minha que vai lá, leva o teu carro. Aí ela foi, levou, ela gostou demais, tá entendendo, do nosso atendimento. Porque realmente é uma coisa assim que a gente procura deixar tudo claro para o cliente. E a gente só inicia o serviço após a aprovação. Depois a gente mostrar todas as peças, mostrar tudo direitinho. A gente faz o orçamento, passa para o cliente, tudo pelo WhatsApp. E aí ele verifica o que ele realmente quer fazer e aí a gente inicia. Facilita muito essa questão da comunicação pelo WhatsApp, muito. A atividade leve traz também, né? Sim. Entendi. É muito bacana a dinâmica de vocês, assim, na questão de buscar o veículo do cliente, né? Trazer ele. Eu tenho só uma dúvida em relação ao funcionamento da AutoTrack. Hoje vocês lidam diretamente somente com carros a diesel e carros flex. Vocês não lidam com motos, por exemplo? Não. Somente carros. Só carro. Show de bola. Afonsina, dentro desse escopo, você me falou de todos esses serviços, né? Eu queria entender de ti, como mulher, né? Como foi começar a trabalhar com isso? Como foi se estar ali presente em um ambiente que praticamente é masculino, né, onde praticamente os clientes são masculinos, né, como você mesmo citou aí, às vezes a mulher vai, mas prefere que o marido resolva. Sim. Né? Como foi que você se sentiu ao adentrar nesse ramo? Olha, eu gosto de pessoas, tá entendendo? Como eu já estou há 20 anos nesse ramo, eu, assim, as dificuldades não é, acho que assim, como é que eu posso te dizer? Não é pelo fato de ser uma área mais masculina, não. O desafio que eu vejo, para mim, o segredo é lidar com pessoas, tá entendendo? É gestão. Porque, às vezes, assim, a pessoa pensa assim, é uma mulher e tal.
ela entende de mecânica, isso que bacana, eu não entendo. Costumo falar para as pessoas que eu não entendo de mecânica. A Lorena entende mais do que eu. Como ela está lá fora, ela sabe muito mais do que eu. Mas acho que o segredo está em você saber tratar o outro, saber ouvir, tá entendendo? Saber realmente ter uma equipe unida, tá entendendo? E outra coisa, é muito importante você ouvir. Acontece assim um problema, aí a gente faz reunião. E aí, gente, eu não tenho uma solução, eu não sei. Então, a gente vai perguntando a um, perguntando a outro. Eita, bacana, que legal. O que é que vocês acham? Eles, olha, eu acho que era bom fazer assim e tal. E a gente vai se resolvendo junto. Eu sempre... Você dá preferência ali para uma gestão mais libertária, onde todos consigam se envolver ali. Exatamente. Claro que a empresa ela tem as normas e os procedimentos dela, que todos devem cumprir. Mas quando tem algo assim dentro da empresa que está acontecendo, eu gosto de ouvir o que é que eles têm para dizer, porque eles mesmos têm a resposta. Sim. Porque eles estão lá dentro, que eles sabem. Eles, às vezes, vêm trazer um problema. Eu digo, aí, o que é que você acha que deve fazer? Pronto, tipo, por exemplo, eu não gostava que eles ficavam no celular. Aí eles ficavam no celular e tal. O que é que vocês fazem tanto no celular? Aí eles, não, porque muitas vezes a gente fica tirando dúvida, assistindo vídeo no YouTube. E a gente fica estudando um pouco. Aí, nos horários vagos, né? Nas horas vagas. Aos Lorena, pois a partir de hoje eu quero um computador aqui com a internet para eles sentarem. E eles sentam mesmo e ficam... E às vezes as empresas, elas têm medo de ouvir e têm medo assim, de dizer assim, vou botar um computador para o mecânico para ele ficar assistindo besteira. Mas quando você pede assim... Tipo assim, você fala, pois eu vou colocar aqui um computador para você, bacana, estuda. Eles não ficam, não, eles realmente ficam estudando, abre vídeo de alguma dúvida que eles têm. Eu acho que esse é que é, assim, o segredo de você trabalhar com pessoas. Tanto faz ser numa oficina, como ser num restaurante, como ser numa loja de roupa, seja qual for a profissão. Mas para isso a gente investiu em profissionais realmente, porque como ela falou, eu não entendo a fala dela, mas ela tem um gerente comercial de peças que entende tudo. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos na área, então um cara que é altamente capacitado. Um gerente da área de serviço que também trabalhou anos em concessionárias com serviço. Então, qualquer dúvida, a gente junta esses dois ou com mais pessoas capacitadas para poder solucionar. E, além disso, não só eles dois, mas a parte de mecânico também. A gente investe muito neles, entendeu? São 3 mecânicos altamente capacitados, ganham um salário bom. Mas por quê? Porque a gente quer qualidade, entendeu? Exato. E não, como eu falei, a gente preza pela confiança. Então, a gente não quer qualquer pessoa ali que a gente vá ficar com o pé atrás. Eita, será se sabe? Será que está fazendo um trabalho correto, coerente? Não, a gente investe realmente em que a gente tem certeza. Por conta já dessa exatamente. questão. Porque eu fiz um curso, o Empretec, que é um curso muito conhecido. E nele eu aprendi que você não precisa saber tudo. Você precisa ter pessoas certas no lugar certo, pessoas competentes, como ela falou. Então, a gente foi formando não é fácil. Olha, eu acho que hoje o maior desafio do empresário é formar pessoas, é material humano. Então, assim, quando você consegue ter uma boa equipe e, assim, saber, como é que eu posso te dizer, saber... que eu não queria dizer assim, pagar, é reconhecer. Saber reconhecer o valor daquele funcionário, que ele fique satisfeito. Esse é o segredo, tá entendendo? Tipo assim, eu sempre pensei, quando um dia a minha empresa tiver condição, eu quero que todos os meus colaboradores, eles tenham um plano de saúde e plano odontológico. Eu cheguei nesse nível. Então, assim, eles são gratos por isso, tá entendendo? Eles, quando eu chamo consultoria na empresa, eles sempre falam que nunca trabalharam numa empresa que eles têm plano odontológico e plano de saúde 100% pela empresa. Então, acho que são essas pequenas coisas que vão fazendo a diferença no todo da empresa. Tá entendendo? Na equipe, de sempre estar conversando, sempre que eles querem conversar comigo, chegar na minha sala, conversar, eu converso com eles. Quando está algum problema, a gente sabe o que está acontecendo. O funcionário já teve problema da gente se juntar para ajudar. Então, eu falo sempre isso para eles. Gente,
eu não sou nada sem vocês. Nós temos que trabalhar junto, unido. Nós somos uma equipe. Então, é como uma engrenagem. Se não está encaixado, não vai para lugar nenhum. E eu falo sempre assim, uma coisa que eu costumo dizer para eles. Olha, fale sempre a verdade. O cliente chegou, então, assim, vai fazer a revisão do carro dele. A gente trabalha muito, como a gente falou, com a transparência. Tá entendendo? Não, a gente não quer vender. Fala só para ele, ó, a gente tem que solucionar o problema. Porque quando o cliente vem comprar peça, comprar um para-brisa, ele não vem alegre, ele não vem satisfeito. É diferente de você comprar uma roupa, comprar um sapato, ele já vem chateado, porque é uma coisa que para ele ali é um prejuízo. Então, assim, vamos tentar vender solução. Então, quando você tenta, vou ajeitar aqui, vai ter aquela forma, todo o cuidado que você tem que ter para ter o diferencial. E o dinheiro, ele vem como consequência. Você acaba vendendo e o cliente fica satisfeito e fica bom para todo mundo. Porque quando você quer... É uma coisa ganha-ganha, né? Ganha, porque quando você só quer empurrar a peça, não, está prestando aqui sem ser, eu digo, gente, não façam isso. Sejam honestos. Assim, o cliente, hoje em dia, as pessoas, elas sabem, elas sentem. Então, ele pode até ficar caladinho, mas ele não volta nunca mais. Então, é a imagem de vocês. Eu gosto sempre de falar não só no nome da Autotrac. Eu falo assim, pense no profissional que vocês são. Porque vocês podem sair daqui e ir para outra empresa e quando chegar lá, o pessoal fala, isso aí não é um bom profissional, não. Isso aí é um cara, a gente chega, trata mal, é um cara que vai vender, faz questão de vender sem a gente nem precisar. Então, eu falo isso para ele, que é uma união. É a empresa, mas a imagem deles. Eu falo, a gente mora numa região que não é tão pequena, não é tão grande, mas também não é tão pequena. Muita gente se conhece. Então, assim, se vocês queimarem o filme de vocês, vai ser prejuízo para vocês também, vão ficar sem trabalhar. Então, assim, eu gosto muito de conversar, eu falo muito, acho que vocês já perceberam. Assim, a gente faz reunião semanalmente e gosto muito de trabalhar essa consciência, sabe? Essa questão da consciência, de ser consciente, de falar a verdade, de não querer essa questão de enganar, porque isso não vai levar a lugar nenhum, vai prejudicar a empresa e vai prejudicar ele. Eu trabalho dessa forma. Sim. Eu gostei de algumas coisas que você chegou a comentar, principalmente voltadas ali para a questão da gestão. Né? É até interessante a maneira como você pensar. Eu gostaria de colocar um plano de saúde, um plano odontológico dos meus funcionários, né? Que é um sonho que praticamente eu vejo que muito empreendedor tem. Né? A pessoa que vive pelo sonho, vive ali de fato para o negócio, ele tem essa percepção, principalmente quando a gente fala assim de pequenas e médias empresas. Normalmente o empreendedor ele quer aquilo, porque na época em que, eu não sei se você trabalhou, de carteira assinada. Trabalhei. Trabalhou, né? Mas a gente pensa, pô, eu queria que fosse assim, né? A gente sente isso e quer fazer a mesma coisa pelos nossos funcionários, né? Eu posso dizer que foi uma das grandes vitórias que a gente teve, por exemplo, na minha empresa, que eu dei essa possibilidade, trouxe essa possibilidade. Ainda não é o que eu queria, 100% o que eu queria. Sim. Né? Mas hoje eu já trago isso para o meu time e isso é maravilhoso. E, em conjunto a isso, eu te pergunto, nessa parte da gestão, falou que gosta de fazer essa gestão um pouco mais libertária, de fazer reunião quando tem uma oportunidade, né? Mas você hoje emprega uma rotina de reunião, uma rotina onde você tem uma comunicação mais próxima ali com os teus colaboradores? A gente faz reunião semanalmente. Geralmente, toda segunda-feira, a gente não começou desse ano para cá, que a gente está com uns problemas, né, com minha mãe. Sim. Mas, assim, toda segunda-feira a gente se reúne, eu costumo bater um papo com eles. Costuma assim, o que aconteceu naquela semana Parece que deu terapia. errado. Pronto. Tipo assim, eu pego, chamo assim, gente, nessa semana aconteceu isso, o que é que vocês acham? O que é que a gente precisa melhorar? O que é que... Aí a gente conversa, Lorena anota alguns pedidos, algumas coisas, e eu gosto sempre de finalizar com oração, sabe? Sim. Faço uma oração de agradecimento, pedir a Deus que abençoe eles, que nos dê sabedoria. Finalizo sempre com oração. Às vezes tem outra pessoa também que faz uma oração. A gente faz um Pai Nosso.
E aí eu acho que isso é importante, trazer essa energia positiva para dentro da empresa. Sim. Porque dá aquela sensação que nós somos uma família, nós precisamos estar juntos. E eu gosto de trazer isso para a empresa. Então, essa questão da energia que você gosta de trazer para a empresa, voltado para reuniões, dentro das reuniões, você costuma fazer ela pautadamente ali, semanalmente, sempre às segundas-feiras. Sempre às segunda-feira, é. Existe mais alguma outra ação ou você faz apenas essas reuniões da segunda-feira? Acho que só essa, né, Lorena? Como eu usei esse exemplo. Se você deixar acumular, as coisas acabam se perdendo. Então, semanalmente a gente conversa. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que não foi bacana? Algum problema com algum cliente? Como é que a gente pode resolver? Criar alguma regra para que não aconteça mais? Ou até problema interno mesmo, um funcionário com outro. Se você resolve logo o conflito ali e cria logo as soluções, as coisas não se acumulam, né? A Fonsine, ela falou uma frase que, para mim, ela é muito impactante. A gestão, ela praticamente, ela disse isso. Ela não disse isso com essas palavras, né? Mas ela disse que a gestão, ela vai muito mais além do gênero. Ela vai, em si, nas pessoas. E a gente sabe que a gestão é para pessoas. O negócio que a gente abre é de pessoas para pessoas. Não é necessariamente ali, só, não é porque eu tenho serviços automotivos que eu estou vendendo peças de carro, que eu estou vendendo ali um conserto mecânico. Né? Eu faço isso por quê? Porque eu quero lidar diretamente com pessoas. E essas pessoas, elas lidam, obviamente, com vocês ali no dia a dia. Né? E você acredita muito nisso ou isso é apenas algo que você vê mais na parte comercial? Repete aí, por favor. A parte da gestão de pessoas, você acredita muito que essa gestão mais próxima, né, do público, né, não somente dos teus colaboradores, mas do público também, ela precisa ser mais próxima ou é algo que você deixa mais centralizado apenas para o teu time? Não, eu acredito que tem que estar próximo mesmo. Eu, quando passo, assim, às vezes tem um cliente, eu converso, entro na sala do cliente, tá tudo bem? Vocês estão gostando? Vocês chegaram aqui, como foi que vocês souberam da Autotrag? Foi indicado por alguém e tal? Eu acho que essa parte ela é muito fundamental, porque você está falando essa questão do dono, tá mais próximo, né? Sim. É muito importante. As pessoas, às vezes, gostam até de mandar mensagem para mim, tem um para-brisa, Afonso, tu tem um para-brisa do carro tal e tal, sabe assim? Aí eles querem mostrar para o dono que está, eu estou te comprando, eu lembrei de ti, é mais ou menos assim. E isso é importante, você estar próximo do teu cliente. Eu costumo assim, eu tenho muitos parceiros, muitos clientes meus, que no final do ano eu vou nas oficinas, que eles compram peça a gente, e no final do ano eu visito eles, agradeço pela parceria, levo uma lembrancinha para eles, preparo. Sim. E vou lá, fulano, obrigada por esse ano, espero que no próximo ano possamos estarmos juntos novamente. O senhor tem alguma coisa a falar da Autotrag? Alguma coisa que a gente, não, tá tudo bem, ou então, isso, eu gosto de ouvir, porque esse é muito importante você ouvir o que o seu cliente tem para dizer. Inclusive, nós iniciamos um trabalho que a Lorena está ligando para os clientes para saber o grau de satisfação, se ele tem alguma coisa, como é que está. Bacana, está fazendo um um trabalho de NPS, né? É muito importante, porque se eu até contratei uma empresa agora, que ela está fazendo um trabalho lá na loja, aí ele falou assim, Afonso, você não é para fazer isso, ou as coisas só é para chegar no dono, no final. Eu digo, não, meu filho, eu quero saber de tudo, quero saber de tudo que está na minha empresa. Ele disse, não, mas é porque o dono é o último. Eu disse, não, eu quero saber de tudo, até o que acontecer aqui. Porque eu sei que as pessoas têm essa visão, e o dono, ele é o dono, é aquela coisa. Não, eu não quero ser aquele intocável, aquele cristal. Eu quero saber o que é que está acontecendo mesmo, quero saber se os banheiros estão sendo bem lavados, se o copo está limpo, se o café está doce, se o cliente está gostando, está entendendo? Eu quero ouvir do cliente, eu gosto dessa aproximação, está entendendo? De ouvir as pessoas, e isso é importante. Se você se isolar numa sala, num local, e não ouvir, você vai ouvir o que as outras pessoas te dizem.
E nunca é a mesma coisa como com o Porque a pessoa que cliente. está vivendo ali, né? No caso, você vivendo ali no dia a dia, funciona para você desde que você começou há 20 anos, né? Exatamente. Porque não é. funcionaria agora. Exatamente. Então, eu acho que esse contato, ele é fundamental de você ter com o cliente e de você... algo que eu quero agora para 2024, poder visitar mais meus clientes, poder ouvir mais e também captar mais clientes, ir atrás mais de novos clientes. Esse é um novo desafio que eu quero para mim para 2024, poder sair mais dentro da loja e mostrar mais a cara da Autotrack. Porque as pessoas falam assim, eu já ouvi falar nesse nome, ouvi uma música no rádio, mas é o que mesmo? Então, eu quero fazer esse trabalho mesmo, de ir às empresas, falar para as pessoas o que é que a Autotrack faz, contar a história dela e convidar. E tem que ser bom que seja o dono mesmo. Uma coisa bastante interessante nisso que a Afonsina está trazendo é que a Afonsina, com a Lorena, eles já movimentam bastante ali o Instagram delas, né, da Autotrack. E a Lorena mesmo, como a Afonsina falou, é responsável ali pelas ideias, né? E a Afonsina ali é executora. Então, na maioria dos vídeos que tem no Instagram, aparece a Afonsina. Mas, Anderson, te perguntando, já que a Afonsina chegou nesse ponto, falou nesse ponto aí de mostrar mais a marca, de aparecer mais, qual seria a principal estratégia que poderia ser utilizada para a gente poder conseguir fazer com que o nome da Autotrack ela se tornasse mais visível para as pessoas e, consequentemente, agariasse aí mais clientes durante esse período? Ao longo da conversa, deu para identificar que a Autotrack ela tem diversos diferenciais. Então, imagina conseguir levar isso para mais pessoas. Fazer com que... Eu sou aqui da região, por exemplo, eu ainda não conheci a Autotrack. Agora, imagina se você conseguisse chegar em mim ou em outras pessoas que elas não conhecem a Autotrack ainda e levar todos esses pontos para ela de uma forma rápida, sem precisar produzir tanto conteúdo. É interessante ter conteúdo, mas não de uma forma... faça com que, por exemplo, a Lorena ela saia da parte do comercial e para focar somente no conteúdo. Então, é possível ter isso através ali do tráfego pago, que seria através, por exemplo, de uma campanha de alcance. A gente está em uma região que a gente pode adicionar um pino em cima dessa região e a gente vai aparecer para todas as pessoas que estão ao redor dela. Uma campanha de alcance, ela pode, por exemplo... você pode levar essa mensagem, tudo isso que você falou aqui, por cerca de R$3, R$5 para 1.000 pessoas. Então, um valor bem baixo e uma forma bastante eficiente, porque a gente consegue fazer toda a mensuração dos resultados. Não seria o marketing de fé, seria onde você vai lá, investe e fica aguardando que dê certo. Simplesmente todo o trabalho ele é mensurado. É possível identificar a quantidade de pessoas que está vendo a marca. É possível fazer com que a marca ela fique realmente na mente das pessoas. Por quê? Imagina você entrar no Instagram, depois você entra no YouTube, depois você entra em um site e a Autotrack está lá em todos esses locais. Então, isso tende a fazer com que a marca, que é um ponto que vocês trabalham bastante, a questão do brand, ficar na mente das pessoas. E não apenas de qualquer forma, mas da forma certa. Se, por exemplo, fosse utilizado ali apenas o boca a boca, você não teria total controle sobre as informações que vão ser passadas. Mas, através do tráfego pago, é possível identificar exatamente quais são os pontos fortes, os diferenciais, e fazer com que o máximo possível de pessoas consigam ter acesso a essas informações em um período de tempo relativamente pequeno, e por um valor bem baixo. Sim, entendi. Então, é uma estratégia que pode ser feita, né, Anderson? Bacana, eu entendi aqui essa frente que mas eu queria saber um pouco mais sobre a questão dos desafios comerciais que vocês têm. Tanto, você falou que um dos objetivos em 2024 é justamente trazer mais clientes, né? Como é que hoje funciona essa questão dessa aquisição de clientes para vocês? O que é que hoje de ações efetivas a Autotrack realiza a angariar novos clientes? Então, a gente não tem. A gente
esse é o meu objetivo em 2024, realmente fazer uma ação para que a gente possa mais mostrar a cara da Autotrack, mostrar o nosso trabalho e realmente dar um passo maior. A gente não tem ainda, mas é o objetivo, que agora em 2004 possamos fazer realmente esse trabalho para que a gente possa aumentar. A Lorena, ela iniciou um trabalho de pesquisa junto com os clientes, né? O que te motivou a iniciar esse trabalho? A gente, quando eu trabalhava de forma remota, a gente fazia esse tipo de trabalho de vidros, porque na época o serviço que tinha era vidro e peças. E aí, quando eu voltei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar lá realmente dentro da empresa, a gente deixou de lado esse pós-venda. Mas é importantíssimo, porque a gente tem ali você tem um feedback do cliente, então você vai exatamente o que é que você precisa melhorar, se ou não, se está tudo ok. Então, eu acho assim, de extrema importância. Paramos porque fomos deixando de lado, mas é importantíssimo. Como é que você tem feito essas pesquisas atualmente? Quais são as perguntas? O que é que normalmente você aborda no conjunto com... Eu faço a ligação, faço a identificação, falo em nome da Autotrack e peço um feedback. Uso exatamente essa palavra. Qual seria o feedback que você tem da Autotrack? Você foi bem atendido? Tem alguma observação a fazer? Então, o cliente, não, foi tudo ok e tal. Então, assim, a maioria que eu faço, tudo ok. Às vezes, sabe aquela questão, não? Eita, não, eu fui, mas o carro tá com barulho. Ah, então venha, volte aqui que a gente vai, olha novamente o que está acontecendo. Então, é muito bom porque às vezes, você lembra o cliente lembrou que foi, sei lá, voltou um barulho e aí ele não tá nem lembrado que tem que voltar, tá entendendo? A correria vai deixando... Não, pois vem a marca e tal. Vai deixando para depois. Então, tipo, você até faz uma antecipação e ajuda ali. Tanto serve pra gente como pro cliente. E acho que o cliente também, ele vê que a gente se importa com a opinião dele, entendeu? Eu acho que falta muito em algumas empresas e essa coisa do calor humano, sabe? Sim. Porque as coisas estão muito mecanizadas, Sim. sabe? Então, que aquela questão que você falou, até perguntou do dono ir lá e falar. Sim. As pessoas, elas são muito carentes ainda disso, sabe? De você chegar, de você pegar na mão, se oferecer um café, saber como é que tá, bater um papo. Um papo até, às vezes, que não tem nada a ver com aquilo dali que está acontecendo, sabe? E é isso que eu sempre pensei, assim, que a minha empresa tivesse essa cara, que você chega lá e você está assim, tipo, você se sentir à vontade, você está em casa, de conversar, de poder ouvir e de ter um trabalho mais humanizado, não se importando só em vender, mas se importando em lhe deixar em casa. Se você vai trabalhar, a gente pode deixar você no trabalho e depois vem com o seu carro. Sempre assim, algo que não seja somente fazer aquele serviço, tchau, vai-se embora. Sim. Sabe, fazer algo mais. Trabalhar essa questão da experiência, né? Fazer algo mais, fazer o plus pelas pessoas. Eu penso muito nessa questão de ajudar o outro, sabe? Bacana. Vocês hoje implementam algumas atividades de CRM ou não? Não. Mas vocês sabem o que é CRM, né? Tu vai vir me explicado. O que é CRM? CRM é a questão do relacionamento com o cliente, certo? A sigla CRM é de uma palavra em inglês, né? De um termo em inglês, né? Mas, em miúdos, é a questão de você trabalhar diretamente ali o relacionamento do cliente. A própria pesquisa que a Lorena está realizando agora é uma ação de CRM, de aproximar o cliente do negócio. É muito importante a gente manter esse contato com o cliente em diversas frentes, não necessariamente, por exemplo, quando ele precisa. Né? Por exemplo, se a gente tem uma venda de pneus, a venda de pneus a gente sabe que ele vai rodar até 30 mil quilômetros ali com o veículo. Quanto tempo ele leva para poder fazer esses 30 mil quilômetros? Eu posso fazer essa mensuração rapidamente ali, olhando enquanto para fazer a revisão. Eu olhando para isso, eu consigo entender um cenário onde, muito em breve, ele vai precisar fazer a troca de pneu. E, consequentemente, eu posso mandar uma mensagem para ele, olha,
teu pneu já deve estar bem próximo de estar desgastado, né? E assim criar ações de retenção para poder trazer o cliente mais vezes para o negócio. Eu entendo. A gente já até conversou sobre isso, porque o nosso sistema ele é um pouco falho. Porque aquela questão, Lorena, que a gente estava falando, Sim. do sistema da gente poder nos dar esses dados, essa informação, para que a gente pudesse, a gente já falou até nisso. Tipo assim, porque eu até falei, Lorena, vamos ligar para os clientes e tal. Mãe, o sistema era para dar essa informação para a gente saber a data certa que tem que ligar. Isso. E, Lorena, hoje você armazena o resultado dessas pesquisas em algum lugar ou hoje você pega só o feedback e tá ok? Não armazeno. Tá ok. Ou, como eu disse, às vezes tem essa questão de remarcar alguma coisa, aí já passo para o gerente de serviço, já procuro até o mecânico que executou o serviço e dou o feedback, ó, tal cliente do carro tal, falou que o problema persistiu, vai voltar aqui, nesse sentido. Entendo. A gente falou aqui praticamente da primeira parte aqui, que foi de aquisição, da gente entender como é que funciona a aquisição de vocês, né? Entramos agora na parte de envolvimento, onde a gente falou um pouquinho sobre os diferenciais que a que tem, justamente para entender como é que a AutoTrack se relaciona com os clientes. Agora, entender um pouquinho mais sobre a parte de monetização. Como é que funciona hoje o cliente quando ele chega até vocês? Facilidades, possibilidades de pagamento, né? Quais são as possibilidades que o cliente tem quando ele vai até o negócio? Não, pode falar. A gente tem a opção de parcelamento em até 10 vezes. Não cobramos isentos. Bacana. E se o pagamento for à vista, a gente tem um desconto, 10%. Em peças e de vidros automotivos. Em serviço, por hora, a gente não existe desconto, mas tem essa opção de parcelar em até... Bacana. É interessante ter essas informações, porque vai que um dos nossos seguidores que no Instagram, né, ou até mesmo alguém da nossa audiência se interessa em fazer o serviço com vocês, então é importante ele saber que existe essa possibilidade na AutoTrack, né, de monetização. Anderson, quer acrescentar mais alguma coisa por enquanto? Não, pode ir. Acredito eu que diariamente vocês devem ter diversas situações, né? Até mesmo lidando com o cliente, até mesmo para poder passar as informações ali sobre troca de peças ou alguma coisa. E como é que vocês lidam diariamente com a pressão na hora de informar um cliente, na hora de trazer isso para um colaborador? Como é que funciona hoje essa pressão no trabalho? Assim, eu acho que eu sempre percebo que o cliente quer muita agilidade. E assim, eu tento ao máximo ser ágil. Aí eu fico, caramba, será que eu tô devagar? Porque às vezes você não depende de o processo realmente é mais lento, depende de um sistema e tal. Quando eu visito outros lugares, eu vejo que realmente existe uma celeridade ali na nossa empresa, mas que ele sempre quer mais rápido. Então, a gente busca sempre agilidade, né? Nessa questão, fazer um checklist. Quando o cliente chega, a gente faz um checklist, a gente percebe ele um pouco impaciente. Mas, assim, são processos que não tem como a gente pular. O checklist é um documento de segurança, tanto para a gente quanto para o cliente. É até um diferencial da gente, porque, às vezes, muitos auto centers não utilizam desse documento. Então, você chega lá no nosso auto center, a gente vai verificar os itens do seu carro, ver se tem alguma luz acesa no painel, verificar se alguma luz do seu carro está queimada, porque, às vezes, você chega... Aí pede para inspecionar, olha, eu queria trocar a pastilha. Aí quando a gente vai fazer o checklist e vê que tem uma luz queimada, você nem sabia. E a gente já faz informativo, a luz está queimada e tal. Ou uma luz acesa num painel, às vezes o cliente chega, essa luz não estava acesa e tal. Aí pega o checklist, não, o senhor está aqui, o senhor assinou a luz. Tá entendendo? Então é uma segurança para a gente, para o cliente. E até essa questão de venda de outros produtos. Quando eu estou falando, às vezes tem alguma coisa que o cliente nem percebeu ali, e a gente faz essa observação. E aí, como eu falo, às vezes a gente percebe um pouco de impaciência, mas são processos que tem que seguir, não tem por onde correr. Hoje você já tem um trabalho que já entrega muito rápido o serviço, justamente por causa dessas facilidades que tem dentro do processo que vocês atuam, né? Mas o cliente está sempre buscando um pouco mais de velocidade, né? Rapidez. Né? Vocês prezam muito pelo processo dentro da AutoTrack ou existe algumas situações em que é possível a gente não seguir processo? Eu particularmente cobro muito parte do processo, porque eu acho que quando você cria um processo é porque existe uma lógica ali a ser seguida, existe uma organização
Então, eu sempre chamo muita atenção. Quando não segue um checklist, puxa a orelha, porque para mim é essencial. Como eu falo, é uma segurança e isso em outros aspectos também. O processo, assim, é para realmente organizar ali e tudo seguir com... Sim, isso é importantíssimo para qualquer negócio, né? Processos e pessoas. É por isso que eu entrei muito nessa questão do processo, entender um pouco mais sobre a questão do processo, porque são duas coisas que garantem o sucesso de um negócio. São trabalhar com as pessoas certas e ter processos bem estabelecidos para poder fazer a entrega do serviço ou produto que você oferece. Principalmente no ramo de vocês, né? Que vocês não estão lidando apenas com as pessoas. Estão lidando com um bem que as pessoas elas estimam muito, que é um meio de transporte que leva a pessoa de um lugar para outro, né? Além de muitas vezes ser um bem que é muito relacionado ao próprio capital que aquela pessoa tem, né? Então existe uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? Como é que vocês veem essa situação, principalmente quando o cliente chega para vocês? Assim, eu achei interessante, como eu disse, a gente faz reuniões semanais. Achei interessante que minha mãe falou que na última reunião eu não estava presente. Ela falou assim, juntou todos, mas vocês trariam o carro de vocês para vocês colaboradores? Porque assim, imagina que o carro de vocês vai estar aqui, então vocês têm que dar todo o cuidado, toda a atenção que vocês dariam para o carro de vocês. E achei isso interessante, porque é isso, entendeu? Você tem que estar tratando ali como se fosse seu, não é? É um bem, como você está dizendo, é um bem, tem uma certa estima e tal por aquilo. Então, a gente tem que ter um maior cuidado e maior, né, assim, realmente zelo e tratar como se fosse seu. Sim. Verdade. E quanto à questão social hoje de vocês lidam com alguma ação social junto ao AutoTrack? Tem alguma coisa que a AutoTrack realiza de maneira constante em relação à empresa-comunidade? Não, nessa área não. Acho que tu não era não é porque a gente tinha algum trabalho social hoje em dia, não. Hoje em dia está parada. Entendo. Existe alguma história de cliente que vocês tiveram que atender, que vocês acham interessante e gostariam de compartilhar conosco? Assim, uma história específica não consigo recordar. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tenta trazer para a oficina é um certo conforto, no sentido de, como ela falou, geralmente a oficina é um ambiente mais masculino. Se você for lá na empresa, não existe essa sensação, Sim. entendeu? Se você chega lá, acho que, como ela falou, pediu para uma amiga ir e ela se sentiu bem. Então, é todo mundo, assim, muito respeitoso. Você chega lá, tem mulheres atendendo, tem ela como gestora, tem eu. Tem um caixa. Então, tipo, a gente tenta trazer essa questão desse conforto, independente do gênero, entendeu? E eu acho essa parte muito interessante. E você percebe, até por parte dos colaboradores, esse respeito. Eu acho que por ter uma gestão feminina, então já existe um certo respeito ali na empresa. Mas história, assim, especificamente, não consigo recordar. Fantástico. Você tem alguma história assim, Afonsina? São 20 anos de atuação no ramo automotivo, né? Provavelmente você já deve ter passado por algumas poucas e boas, né? Não, é só assim, teve um cliente recentemente, realmente, que ele se alterou lá, aí, mas assim, coisa boba, né? Mas alguma coisa que te marcou, que foi um estalo para você, assim, para trazer um diferencial para o seu negócio? Não, assim, que eu esteja recordando agora, não tô lembrada. Tá bom. Então, vamos pensar agora um pouquinho, vamos partir agora para a parte do marketing. Vamos entender como é que funciona hoje o marketing da AutoTrack, certo? Conta um pouquinho pra gente quais ações você já realizou, o que é que você normalmente costuma fazer, principalmente para aquisição de clientes, para retenção dos clientes que você já tem, né? Quais são as ações que você normalmente faz? Você já falou que faz os vídeos ali no Instagram com a Lorena, né? Mas quais outras ações você executa e que você considera que é eficiente para o teu ramo de negócio? Já tivemos uma empresa, fizemos uma ação de... Não foi, Lorena? Assim, é porque acho que na época que a questão do marketing, não existia as ferramentas que a gente tem hoje, né? Não existia o Facebook,
Então não existiam essas plataformas. Então eu acho que dessas plataformas e dessas ferramentas atuais a gente nunca investiu tanto nelas para te dar assim uma resposta. Mas as coisas mais tradicionais, né? Tradicionais, faz vídeo mesmo, aí impulsiona, né, Lorena? Ouvi você falar de rádio, que você já fez rádio, Rádio, né? rádio tem. Não, rádio a gente tem Sempre ainda. teve. A gente sempre faz rádio. Tem. Sempre. Rádio sempre funcionou muito bem para Sempre. vocês. Como é que vocês trabalham essa questão da mensuração das ações que vocês estão realizando através do rádio? Do rádio é só mais a propaganda mesmo, assim, institucional mesmo. E cantar, acho que um fundozinho do jingle. Assim, essas ferramentas mais tradicionais, a mensuração, né? Uhum. Hoje vocês não conseguem fazer esse acompanhamento de mensuração, não? Compreendo. E quais ações vocês já realizaram que vocês consideram vencedoras? Vocês falam que rádio vocês investem sempre. E é uma coisa que vocês estão sempre ali. Provavelmente porque vocês compreendem que isso de fato traz algum retorno para vocês, né? Mas quais outras ações que vocês já realizaram que vocês perceberam que trouxeram novos clientes para vocês? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? A gente já fez impulsionamento de vídeo no Instagram, aí obtivemos muito retorno, né? Parabenizando, gostei do vídeo e tal, achei legal. Alguns clientes entrando em contato também. Era isso que eu ia via falar. WhatsApp. A Elisiane falou que quando tu impulsiona, muitas pessoas Sempre procuram. procuram. Você joga ali e tal, aí envia uma mensagem e tal. Então vocês já fazem um investimento ali em tráfego pago hoje, praticamente. Mas é muito, como eu te falei, é muito... pouco, Mas vocês já conseguem fazer uma conversão desse público que está entrando em contato com vocês? Mensuração, não. Mas uma conversão em clientes já chegaram a fazer? Sim. O pessoal entra em contato, acaba agendando algum serviço e vai à empresa. Tá. Eu vou aproveitar essa oportunidade porque o Anderson ele é gestor de tráfego, ele é uma pessoa especialista justamente nessa questão de tráfego. E eu queria ouvir de ti, Anderson, quais seriam as principais motivações, né, para hoje um empreendedor que atua no ramo automotivo, né, iniciar um trabalho de tráfego pago ou até mesmo iniciar um trabalho para conseguir agariar, adquirir mais clientes. Acredito até que um ponto que a Lorena trouxe é que essas mídias mais tradicionais elas têm um certo desafio para realizar essa mensuração. Mas através do tráfego pago seria possível utilizar, por exemplo, as conversões offline, onde o próprio Meta ele guarda informações de todas as ações que você toma ali na internet. Muitas vezes ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E ele sabe, por exemplo, quais são os anúncios em que você clicou e ele guarda essas informações. Através das conversões offline, é possível pegar algumas informações dos clientes que converteram no offline e enviar para o Meta. E aí ele vai buscar no banco de dados dele se essa pessoa ela viu o anúncio nas últimas 24 horas ou se ele clicou no anúncio nos últimos 7 dias. Caso uma dessas ações tenha acontecido, ele vai mostrar que essa pessoa converteu especificamente por conta do anúncio, qual foi o anúncio, qual foi o público, qual foi o dia também. Ele consegue trazer todas essas informações que são utilizadas para que no futuro seja possível criar anúncios que sejam baseados nesse ou nesses que já funcionam bem hoje e, através disso, fazer com que os resultados eles venham se tornando cada vez melhores e maiores. Uma das métricas que a gente busca é o CAC, que seria o custo por aquisição. Quanto que eu preciso investir para que eu consiga ter um novo cliente através do digital? E com essa informação, a gente consegue fazer toda uma previsão de... Caso eu tenha uma meta de, por exemplo, faturar 10 mil por mês, é possível ter uma previsão de quanto vai ser necessário investir para alcançar essa meta de 20 mil reais mensal. Então, o tráfego pago ele traz esse maior controle sobre os anúncios e principalmente sobre os resultados também. Então, investir em tráfego pago hoje, um dos principais motivos seria justamente essa questão da mensuração, né? Você conseguir mensurar melhor os resultados das ações que você está realizando, né? A gente tem que desmistificar um pouquinho algumas coisas que normalmente vêm ligada à palavra marketing, né? Normalmente, quando a gente fala de marketing, né, as pessoas elas focam muito na questão da publicidade, né? Elas acabam olhando, não, eu fiz aqui
panfleto, fiz TV, né? Mas a gente está falando diretamente do quê? Da publicidade, de tornar público alguma informação, alguma oferta que eu estou realizando. Mas a estratégia, ela é muito mais além. É isso que é marketing de verdade. Né? Então, a gente precisa pensar na parte estratégica. Qual o meu objetivo? O que é que eu pretendo fazer? Né? O que é que eu quero conquistar com isso? E, a partir disso, a gente, de fato, mensurar, verificar quais são os canais que a gente vai trabalhar e como a gente vai obter resultado desses canais. Né? Principalmente, se eu faço um investimento, por exemplo, em panfleto, né? Que você chegou a falar em panfleto, eu preciso saber quantas pessoas de fato estão sendo impactadas por aquela mídia. Então, eu vou precisar mensurar isso dentro do meu PDV, né? Olhando ali para o meu PDV. E eu posso usar estratégias para isso. Se eu fizer apenas um anúncio em panfleto, onde tem a minha marca, a minha oferta, e entregar para as pessoas, morreu. Muita gente pode pegar aquele material, amassar, jogar fora e acabou ali. Assim como também pode vir uma pessoa que vai ver o material e vai até, de fato, a minha loja. Mas como é que eu vou saber? Então, existem algumas estratégias que podem ser feitas para poder ajudar nisso. Como, por exemplo, eu posso colocar um cupom dentro do panfleto, é uma opção. Pedir para a pessoa, se ela chegar até a loja com esse panfleto, ela vai ter 10% de desconto, né, que já é previsto ali para os primeiros clientes. Né? Então, são ações que, utilizando uma mídia tradicional, eu consigo fazer. Só que a grande diferença que tem, por exemplo, do marketing pago, né, do tráfego pago, não o marketing, no tráfego pago, a gente consegue alcançar muito mais gente. Você chegou a falar que investindo 5, 6 reais, a gente consegue atingir muitas pessoas, principalmente naquele tipo de estratégia que você falou sobre alcance. Alcance, né? Isso. Então, existem muitas possibilidades de a gente conseguir trazer novos clientes nessa frente, né? E principalmente vocês hoje, que estão hoje voltados para essa frente, né? De buscar um relacionamento melhor com o cliente e tentar buscar trazer novas oportunidades de negócio, com certeza é um caminho aí a se seguir. Além disso, né, eu acredito que hoje elas fazem muito bem a questão do conteúdo. Né? Hoje vocês, a Lorena tem a ideia, a Afonsina ela começa a executar, muda um pouquinho ali no meio, né, Afonsina, para poder fazer funcionar. Né? Mas dentro da parte orgânica, eu acredito que trazer materiais um pouco mais técnicos também seria interessante. Até mesmo porque, acredito muita gente, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas sobre o meu carro às vezes. Né? E eu obviamente, que eu faço de mim exemplo para poder entender como é que funciona as outras pessoas. Às vezes acende uma luz no meu painel que eu não sei o que significa, às vezes a luz não apaga, às vezes ela acende e apaga. Preciso entender o que está acontecendo. Né? Então, às vezes, ter esse tipo de informação, um canal onde eu consiga trazer dicas, fazer um acompanhamento ali sobre, de fato, quais são os principais problemas que acontecem, o que nesses problemas, né? Talvez uma rotina, a maneira como eu troco de marcha, né? Pode vir a trazer problemas. Então, é importante eu estar diretamente ligado, principalmente com as pessoas que são mais técnicas do negócio, para conseguir trazer essa visão para o público, eles entenderem e, assim, aumentar a minha autoridade como prestador de serviço. Faz sentido para vocês? Sim. Então, eu, baseado no que vocês estão falando, eu estou pegando o meu conhecimento empírico aqui, porque, de fato, eu conheço pouco sobre o ramo automotivo, né? Eu sei dirigir e só, né? Mas precisar abrir ali o capô do carro e começar a mexer nas peças ali, eu não sei fazer absolutamente nada. Né? E eu tomo muito isso para mim. Né? Então, uma estratégia que eu acho que seria interessante para vocês aplicarem no negócio, não somente a estratégia de impulsionamento, porque isso é o básico, é o mínimo que precisa ser feito para poder a gente conseguir alcançar mais pessoas, mas existe uma coisa que vocês podem realizar. O Anderson ele falou aqui sobre colocar um pino no local. Né? Vocês podem, por exemplo, criar um anúncio diretamente colocando o pino na loja de vocês, né, e definir um raio ali de 2, 3 quilômetros a partir do negócio de vocês. E todas as pessoas que estão naquele raio, elas vão passar a visualizar aquele anúncio. E eu posso até, inclusive, utilizar isso dentro de uma coisa que vocês já realizam, que é corriqueiro na atividade de vocês. Utilizar o WhatsApp como canal de mensagem. Então, as pessoas que visualizam aquele anúncio, ele diz que dá para alcançar quantas pessoas, Anderson?
Com cerca de 5, 6 reais em uma campanha de alcance, dá para alcançar 1.000 Isso pessoas. por mês? Isso por dia. Inclusive, até voltando a essa questão do Pino, é possível também adicionar o Pino em cima dos concorrentes e alcançar essas pessoas que estão indo até os concorrentes e trazer até a sua É loja. possível fazer isso também? Isso também. Isso E- falando só de meta, né? Isso. Inclusive, dá para fazer isso de uma forma bem fácil, bem tranquila. Até uma vantagem também do gerenciador de anúncios que ele tem em relação ao impulsionamento. Se fosse para definir uma palavra, a palavra seria controle. Você consegue definir melhor ali qual o público que você quer alcançar e você tem muito mais métricas que você pode utilizar para otimizar essas campanhas. Não é nem tanto a questão de criar o anúncio, mas principalmente de você conseguir otimizar. Basicamente, o que a gente compra das plataformas de anúncios é essa questão dos números, dos dados. A gente compra os dados e o que a gente tem que fazer é ler, entender o que os dados estão falando e buscar melhorar cada vez mais o processo, que seria um PDCA, né, ali da administração, que seria planejar, fazer, checar e ir ajustando para que os resultados eles venham a se tornar cada vez maiores. E isso a gente está aproveitando essa deixa para poder ajudar vocês em possíveis frentes que vocês Sim. venham a trabalhar um pouco durante esse ano. Então, a partir do momento em que você tem essa possibilidade, você tem essa brecha, né, você pode trazer pessoas mais interessadas, principalmente utilizando o principal canal de comunicação que vocês utilizam hoje, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp ele acaba sendo um parceiro muito forte nesse sentido, para que vocês consigam realizar agendamento, para que vocês consigam fazer o relacionamento, né, junto com o cliente, trabalhar essa questão do relacionamento com o cliente, até mesmo para criar aquilo que a gente considera que é o mais importante para o negócio. Você falou ali que o estoque ali é a questão da coroa do negócio, Sim, né? Mas a gente costuma dizer, por exemplo, que o coração do negócio hoje é ações sobre seus clientes. Então, se você mantém informações básicas do cliente, pelo menos, né, como nome, número de telefone, e-mail, as informações básicas, é ouro para você, né? Então, ter isso como dado é o básico. Mas agora imagina você saber quais são as tendências desse cliente, né? Imagina você ter informação do tipo de quantas vezes ele sai de casa, se ele sempre utiliza o carro para sair, qual a distância que ele percorre de casa para o trabalho. Então, você ter esse tipo de informação mais detalhada vai muito mais ferramentas para que você consiga fazer a oferta certa, na hora certa, para o teu cliente. Faz sentido? É um Sim. diferencial. Eu acho que uma qualidade, é isso aí. Black Mirror. Ela não vai saber, mas é bem Black Mirror, é muito interessante porque é o futuro. Exato. E a diferença é justamente isso, né? É você ser estratégico. Você não está simplesmente falando de uma arte bonitinha que você vai colocar ali para poder chamar a atenção ou de simplesmente tornar público uma oferta que você está fazendo, né? Você está, de fato, ali pensando estrategicamente de acordo com o objetivo que você tem de negócio. Meu objetivo é tornar minha marca mais conhecida. A estratégia que o Anderson falou anteriormente é... Agora, meu objetivo é trazer mais clientes. Então, eu tenho que ter uma estratégia específica para trazer mais clientes, utilizando os principais canais. Hoje, a gente tem a internet como um dos canais, principalmente porque o nosso programa é Protagonista Digital, a gente fala muito do digital, mas também pode ser utilizado ações, né, dentro do offline para agariar novos clientes, para poder trazer novos clientes, né? E também não é somente trazer cliente novo, porque existe um misticismo, né, de que a empresa ela tem sempre que estar trazendo cliente novo para dentro de casa. Trazer cliente novo é bom, é muito bom, mas é muito caro. Né? Você ter um cliente novo é muito caro, justamente por causa do que o Anderson falou aqui, o custo de aquisição de cliente. Quando a empresa ela começa a ter uma maturação de gestão mais próxima e ela entende qual é o seu custo de aquisição de cliente, ela sabe quanto ela investe para poder trazer um cliente novo, isso se torna mais palpável para ela do que ela precisa fazer, que é a questão da retenção, de reter mais os clientes que ela tem. E aí sim eu posso criar estratégias mais aprofundadas para buscar, por exemplo, o cliente no meu concorrente. Aí vai fazer um pouco mais de sentido. Vocês concordam? Sim, verdade. É.
Então, é bem isso, tá? Essa parte do marketing em si, ela é muito, muito forte por questão estratégica e não por questão de publicidade. A publicidade é um braço do mar, né? Mas o resto do corpo ali tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre marketing e eu queria entender agora de vocês quais são os planos futuros da Auto Track Center. Acho que, como eu falei, né? Que você perguntou anteriormente, a gente aparecer mais. Eu acho que vai mais por esse caminho que você está falando aí, sabe? A gente ter mais visibilidade, as pessoas conhecerem mais do nosso trabalho, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Realmente, eu acho que esse ano ela focou muito nisso, né? Angariar novos clientes e, assim, essa questão do marketing pago já estava ali na minha mente como um dos objetivos. Então, acho que anda por esse caminho. Perfeito. Então, considerações finais. Eu gostaria de ouvir agora a Lorena e a Afonsina individualmente. Primeiro, como a Lorena acabou de falar, primeiro a Afonsina. Tá? Okay. Considerações finais, dicas para as pessoas que estão começando a investir no ramo automotivo. O que é que você diria, o que é que você falaria para alguém que está começando hoje? Olha, assim, o que é que eu falo é o seguinte, que o que você vai começar hoje no nosso país é muito desafiador. Você realmente tem que ter muita força de vontade. E a dica é aquela que eu falei, ter uma equipe boa, formar, conseguir pessoas certas no local certo. E mostrar transparência, ter um diferencial para o seu colaborador, né? Porque, assim, para você ter uma equipe boa, você também tem que ter algo diferente. Sim. Né? Ter um trabalho humanizado. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. Tá entendendo? Eu penso que eu faço lá na empresa, né? Que está dando certo. Essa questão mesmo, assim, de você estar mais próximo do teu colaborador, próximo do teu cliente. Isso. Fantástico. Você, Lorena? Assim, eu acho que como consideração final é mais no sentido de colocar em prática os nossos objetivos, né? Buscar realmente investir mais nessa área do marketing e trabalhar as deficiências. Mais nesse sentido mesmo. Anderson, considerações finais? A gente pode ver que essa é uma empresa que ela é bastante preparada. Muitas vezes as pessoas acreditam que o marketing ele vai resolver tudo, mas nem sempre. Mas nesse caso em específico, a gente pode ver que há a questão do comercial e também do gerenciamento muito bem feito, e eu considero que é uma empresa realmente pronta para buscar essa escala. Vocês têm diversos diferenciais, eu acredito que seria mais essa questão de fazer cada vez mais pessoas conhecerem esses diferenciais de vocês, que vocês iriam conseguir ali obter cada vez mais clientes, e dá para ver também que vocês trabalham bastante ali a questão de não só conseguir o cliente, mas permanecer com ele. E então acredito que é uma empresa bastante preparada para dar esse próximo passo, que seria para o tráfego pago. Fantástico. Eu, através de todas essas informações, essa riqueza de informação que tanto a Afonsina quanto a Lorena trouxeram aqui dentro do âmbito familiar, me trouxe, inclusive, alguns insights para atuar em outras frentes, com outros tipos de negócio também. Até mesmo porque algumas situações elas se tornam até corriqueiras. Né? Então, tanto no âmbito de gestão, no âmbito de administração de pessoas, como também de recursos, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que esse episódio aqui trouxe para nós, de fato, uma visão do mercado que hoje o Juazeiro tem. Né? E se torna cada vez mais palpável a importância que existe de uma frente como essa, da gente conseguir trazer, de fato, uma realidade onde o marketing ele atua de maneira mais incisiva, de maneira mais próxima do negócio, trazendo, de fato, oportunidades reais para os negócios. Então, eu sou o Cleiton. Sou o Anderson. Afonsina. Lorena. E nós somos os protagonistas digitais.